16 páginas. Até 16 páginas era primeiro. Cavalo que defecava dinheiro. E é um dos cordéis que deu a gente a lá, está compadecido também. Né? Então, era assim que funcionava. José Bernardo começou nesse movimento em 1950. Aqui chamavam os folhetos, não terminei de explicar, os folhetos eram até 16 páginas, e de 16 páginas acima se chamava romance, ou então verso, que aí englobava todos os. Antes era esse nome já cordel, que era associado às folhas volantes, que eram penduradas nos cordões. O pessoal dizia que vendia uma folha pendurada no cordão. Muitas vezes nem tanto, tinha alguns pendurados no cordão, mas o folheteiro mesmo lançava uma mala, abria a mala, no meio da frente, começava a cantar cordel com megafone. Né? Então, José Bernardo, ele tinha vários revendedores de cordel, que no início chamava agente, né? Agente era revendedor de cordel. Tinha gente vendendo cordel lá na Amazônia, né? O cara chegava em Belém, pegava aqueles navios e saía e ia vender cordel lá na Amazônia. Tinha gente vendendo em São Paulo. Toda a produção que era toda essa distribuição desse folheto, né? Que antes tinha dois tipos de cordéis, né? De folhetos em romance. Tinha esse, né? E tinha aquele da Luzeiro, lá de São Paulo, que era grande, que hoje existe, né? Com as capas coloridas. Então, mas o nosso era tradicional, era feito assim. Isso feito na tipografia, carta a carta, como a gente chama, letra por letra, né? Então, era assim que ele conduzia os seus trabalhos. Ele teve necessidade de comprar máquinas, né? Em 1950, lá da gráfica de João Martins de Ataíde, lá no Recife. Então veio todas essas máquinas e os direitos de impressões, né? Que a maioria nessa época não estava em domínio público. Então, a partir de 1950, veio essa produção para cá, para o Cariri, e toda essa distribuição ficou saindo daqui, especificamente aqui do Juazeiro, né? Da Rua Santa Luzia. Por isso tornou um grande celeiro de artistas, de estilógrafos, né? E por quê? Porque antes as capas de cordéis eram feitas em zipogravura. A gente até tem essas capas, né? Só que a gente mandou tudo para a URCA para registrar, fazer um registro, porque é as únicas capas originais que existem hoje, eu acho que no mundo, né? 170 capas originais dos cordéis. E antes eram feitas em zipogravura, em metal. Né? Isso não era manual, né? Metal não era manual, eram empresas e toda tipografia, quando ia fazer, precisava de uma imagem, um retrato, um santinho, qualquer coisa, tinha que fazer um clichê. Então isso se chama clichê. Clichê era a capa, era essa capa, né? Essa capa era feita em clichê. E a maioria desses clichês, né? A maioria desses clichês, ele vinha dos postais de revistas americanas, postais de revistas, né? Pegava aquelas fotos e fazia as capas dos cordéis. Muitas vezes o homem do campo, quando ia comprar o cordel, ele não sabia ler, ele precisa ler a capa. O José Bernardo, como ele era considerado um dos maiores empreendedores até o dia de hoje, né, dessa grande produção, ele teve a ideia de encomendar os artesãos, porque não atendia a demanda, o pessoal querendo comprar, e quando surgia nova história, tinha que ter nova capa. Ele teve a ideia de encomendar os artesãos para fazer em madeira. O Mestre Nosso, o Valdir Gonçalves, o Antônio Batista, o João Pereira, e uma diversidade de artesãos que começaram a produzir capas, né? Antes não tinha toda essa valorização das capas, né? Porque o produto principal era o cordel, né? Não era nem as capas, mas aos poucos os cordéis foram caindo a produção e aí onde assumiu a xilográfica entrou. Mas no início era mais essa coisa de fazer
capas de madeira, né? Isso ele teve dificuldade também para colocar no mercado, porque muitas vezes o cara chegava, via, por exemplo, o cordel da novela agora, né? E chegava no homem do campo, ele ia comprar na feira, não sabia ler, porque às vezes tinha uma neta ou uma filha, alguém que sabia ler na capa, né? Ele conhecia pela capa. Quando chegava lá, não, eu quero esse não. É a mesma história, né? Mesma história e mais rica, né? Porque quando o José Bernardo começou a encomendar para fazer madeira, ela tem a arte do desenho, a arte de entalhar a madeira e a arte de impressão, né? Com mais a arte do cordel. Então o cordel ficou bem mais rico, né? Culturalmente. Até que eu trouxe algumas coisas, porque essas são peças minhas antigas, né? De 87. Então, o José Bernardo tinha essa percepção de alavancar, né? De produzir. Né? Eu tenho lido que se hoje fosse o dia de hoje, ele estava com o celular mais avançado que o dia dele para divulgar o seu cordel. Né? Então a gente tem feito isso, né? Com esses parceiros, né? Isso já era eu não escrevia então hoje é assim, né? Só agora você quer que eu faça uma capa desse texto, um livro, qualquer coisa. E a gente fez, né? A gente fez da Juliette, né? A gente fez um cordel da Juliette e eu fiz da Chilos, né? Depois presenteada ela e tudo mais. Então o José Bernardo tinha essa grande instituição. Ele faleceu em 72, né? Muito bem, faleceu em 72, passou para as filhas seguraram até 82, né? Entrou televisão, né? Grandes massas, e o cordel começou a perder as histórias românticas, que é como se fossem os filmes de ação, né? A gente tem, por exemplo, romances que tem 4 volumes, né? A gente tem cordéis, romances que tem fala das cruzadas, né? A história das cruzadas. A gente tem a donzela Teodora, que é um grande espetáculo. Tem o Pavão Misterioso, que é um dos maiores clássicos que o cara construiu. O cara lá da Paraíba construiu um texto que o roteiro dele se dá a Turquia e a Grécia, e ele nunca saiu da Paraíba. Né? Então, o cara constrói uma obra-prima, uma obra de cinema, que é um pavão. O cara chega e contrata um engenheiro, né? E o engenheiro vai e constrói um pavão que cabe dentro de uma mala aberta do tanque, desarma todo e plana no ar e chega em cima do castelo para jogar a corda para arrastar a princesa do castelo. Né? Então, isso, se fosse no dia de hoje, já era difícil, né? A gente fazer um negócio desse. 123 anos atrás, né? Então, são essas coisas que são espetaculares, né? São espetaculares. Então, era dessa forma que ele conduzia a gráfica. Faleceu em 72, as filhas renderam para o governo do Estado em 82, né? E a partir daí ela perdeu esse cunho comercial, né? Que passou para o governo, e o governo transformou num laboratório de pesquisa, né? Divulgação, mas uma coisa muito nova, né? Não era a mesma coisa, né? Não perdeu aquele distribuição em massa que tinha. Isso, em 82 e em 88 passou para a Universidade Regional do Cariri, a UFA, como permanece até o dia de hoje, pertence à UFA. E a partir daí, foi que fechou mesmo essa coisa da. É tanto que a gente teve que em 2012, formalizar uma pequena associação para divulgar e vender os produtos. O grande mestre nessa época, eu não falei que meu avô era afilhado do José Bernardo, né? Meu avô, o nosso avô, que tem 2 irmãos aqui que trabalham também comigo, era afilhado do José Bernardo, trabalhava nessa máquina, e a gente vinha para cá, ainda garotos, trabalhar cordel, né? E a gente foi ficando, leva esse menino para estar na rua, levar lá para a rua, para a gráfica, né? Para a tipografia, para ele saber de novo. E assim a gente foi aprendendo. E até hoje, quando eu
todos aprendendo, né? E o grande mestre era ali, o Expedito Sebastião da Silva, foi um grande poeta, né? Fez mais de 300 tipos de cordel, e ele era quem nos ensinou tudo, né? sobre cordel, sobre coração. Faleceu, né? No 86, e a gente assumiu, eu era o menino mais velho da turma, né? Aí tive que assumir para não deixar a peteca cair. O Expedito era um grande poeta, um grande ser humano, mas ele tinha dificuldade de viajar. Para ir entrar era uma dificuldade, né? Aí o professor Gilmar Carvalho, que era um grande, né? Professor, pelejava em Fortaleza, Marquinhos Vinhos fazendo as pesquisas dela aqui, né? O filho era ir para a França. Eu disse, que ele não vai, né? E quando eu assumi, eu percebi isso, né? Porque se a gente ficasse só nessa produção do cordel, a gente ia ter que fechar. Não ia conseguir sobreviver, porque até hoje a gente não tem contrato para salário, eu não ganho nada para estar aqui, né? E a gente usa o ateliê e faz toda essa divulgação. Então, eu comecei a ficar nos parceiros, a Sucesso, né? A CEAP, através do governo do Estado, e assim a gente foi levando, né? Zé Lourenço, tem uma feira lá em Brasília, eu viajei para Brasília por R$20, né? Passar 2 dias e meio viajando de ônibus, né? Quando eu chego lá, quando eu lancei os alames legítimos que tem ali, um pouco, porque eu peguei uma virose pesada no tempo atrás, não deu para a gente fazer. Quando eu chego lá em Brasília, aí a câmera do meu filho estava olhando, Zé Lourenço estava me apresentou, rapaz, esse negócio é um negócio bonito, eu trouxe aqui para lançar na feira do livro. Aí ele demorou, daqui a pouco, ele veio com a Globo local lá de Brasília, né? Pronto, você passou uma matériazinha aqui do Zé Lourenço, e uma das novidades da feira vai ser esse azulejo. Então, 2 dias eu não tinha mais nada para vender, né? Então, é assim, né? E aí a gente começou a fazer essas parcerias, levar o nome da liga, e foi assim que eu comecei a fazer estilógrafo em 86, eu já sou da terceira geração do estilógrafo, do Juazeiro, né? Primeiro tinha todos esses mestres que eu falei, e o J. Bosch, que é um grande, vinha comprar, nasceu daqui também, ele vinha comprar os cordéis aqui na tipografia e levava para Caruaru, para Pernambuco, para Recife, que ele era vendedor de cordel também, cantador, e vendia os cordéis na feira. Então vinha comprar, e nesse aí ele montou o seu negócio. Hoje é os 2 maiores centros da produção da xilogravura que existe no Nordeste. Aqui na Lima e lá em Bezerros, com o grande mestre J. Bosch. E assim a gente tem 2 linguagens, né, um pouco diferentes, né? A gente veio mais para, a gente herdou mais esses rabiscados, os clichês. Você vê que as gravuras sempre tem um cenário, porque a gente veio para contar a história daquele cordel, né? E permanece até hoje a gente contando essas histórias, né? A história do Cariri, por exemplo, a gente tem daqui a pouco para vocês verem, né? Que é o Cariri, foi uma gravura que fiz para o Sebrae, mostrando a manifestação religiosa cultural do Cariri, né? E todas as coisas que a gente vem divulgando, né? Aí tem parcerias, tem eventos, e assim a gente vai fazer parte do projeto muito interessante agora, que é da Arte Só, vai ser lá em São Paulo, aqui no Ceará vai eu e o mestre Expedito Cileiro, né? Então, para fazer parte assim. Em agosto a gente vai estar fazendo esse trabalho lá em São Paulo. Eu vou fazer demonstração de estilo lá, vou fazer uma brincadeira do lado, né? E assim, então o nosso movimento é esse, é oficina, essas máquinas são as máquinas mais importantes que a gente tem da história do cordel no Brasil. Funciona, mas aqui está um pouco assim, a gente está em reforma. Aqui a gente vai tornar um espaço de oficina de tipografia, que é o principal. Né? Xilogravura já tem muito, mas o produto nosso principal é o cordel. Então a gente vai fazer oficina de cordel, oficina de tipografia, toda essa denominação que vai ser trocada. Já era para ter acontecido, mas enquanto uma mudança do pró-reitor, né? Mas vai acontecer. E esse trabalho aqui é uma sala de aula, né? Também, aqui tem um professor que está
entre atos da UF, da universidade, né, na cadeira de grau 1, grau 2, e dou assistência a essas pessoas, né? Tem meninos também que faz parte do nosso grupo, que eu sou na universidade, que hoje faz parte do nosso grupo, e outros que hoje estão dando aula nas universidades, nós precisamos novamente para fazer estilo aqui também. Então é assim, esse espaço se compõe, né? Aqui nós temos 5 pessoas trabalhando, provavelmente pessoas deles, e tem em torno dos 15 estilógrafos, né? Que faz parte da associação de Brasileiro do Brasil. Então, até esse trabalho, eu fiz um breve resumo do que é a história que eu conheço até de 50 anos para cá, né? Eu vim para cá com 10 anos de idade, né? Então eu estou com 59, né? Então eu estou com quase 50 anos, eu estou com 49 anos